Na sala de recursos da Escola Francisca Cavalcante Fialho, onde acontece a modalidade da educação especial, onde acontece o atendimento educacional especializado, o AEE, com todas as deficiências, com todos os desafios possíveis, mas a gente se esforça para fazer com que essa roda da inclusão ela gire, ela não fique parada, né? Mas não se faz inclusão só no AEE, não se faz inclusão só na sala de recursos, não se faz inclusão só na escola que tem a sala de recursos. A inclusão ela é uma realidade na escola, na sociedade, onde quer que a gente vá, é necessário ter atitudes de inclusão. E hoje nós vamos falar de educação inclusiva. E o tema que me foi dado, alunos com deficiência e bullying. É uma realidade que estava acontecendo aqui na escola, os alunos com deficiência, principalmente os alunos com deficiência, sofrendo esse tipo de discriminação, né? E isso não é mais aceitável na realidade que nós vivemos. Eu não posso deixar de ser aceito por causa da minha deficiência, por causa da minha estatura, por causa da cor da minha pele. Eu sou um ser humano independente destas características, dotado de direitos e deveres. Então não se concebe mais esse tipo de atitude, principalmente na escola. Vamos lá. Eu pergunto a vocês, e eu quero ouvir de vocês. Podem falar à vontade, aqui ninguém está para julgar o outro. O que são deficiências? O que são deficiências? Quem pode dizer? Quem pode falar? O que pensa sobre deficiências? Colegas? Famílias? Quem quer falar? Quer falar? O que vem à mente de vocês quando se faz essa pergunta? O que são deficiências? Uma pessoa que é cadeirante é deficiente? Sim. Deficiente físico. Porque alguma coisa impede que ele tenha as habilidades tidas normais. Uma pessoa que usa óculos é deficiente? Sim ou não? Não. Apesar de nós estarmos usando óculos. E eu vou já dizer por que não. Porque a deficiência, ela não pode ser corrigida, né? O óculos a gente usa para amenizar aqui a nossa dificuldade de enxergar. Mas quando eu coloco o óculos, eu consigo enxergar. E a deficiência, ela não pode ser corrigida. Ela é algo que a pessoa, é uma característica que a pessoa tem com ela a vida toda. É tipo um cadeirante, né? Ele veio a deficiência, ele tem a cadeira e não vai se mover. Exatamente. Ele depende da cadeira Para se locomover, né? Mas isso impede, isso o incapacita de ter uma vida social? Não. Porque a nossa capacidade, ela não é medida por a gente ter ou não uma deficiência, né? Então, vamos já responder essa pergunta, né? Quem mais quer falar? Uma pessoa que não ouve é deficiente? Sim, é um deficiente auditivo. E nem sempre as pessoas que são surdas são mudas, viu? São características semelhantes, mas não é uma regra. Tem pessoas que são surdas, mas não são mudas, tá certo? Porque a gente diz, surdo mudo.
E nem sempre é assim. Agora nós vamos trazer, né, de acordo com os estudos aí, esse conceito de deficiência que está lá no Código Internacional das Doenças, e também nós vamos trazer isso à luz das leis. Porque para a gente estar falando hoje de deficiência, de inclusão, foram anos e anos de lutas de famílias que brigaram literalmente para que os seus entes queridos, os seus filhos, fossem incluídos na escola, na sociedade, em qualquer parte onde ele desejasse estar. Então, o conceito geral que a gente trouxe foi esse: a deficiência como uma perda ou anormalidade de uma parte do corpo. Estrutura, vamos usar o exemplo do cadeirante ou da cadeirante, que por alguma situação do nascimento ou ao longo da vida, a pessoa passou a ser uma pessoa com deficiência física, porque as deficiências elas podem ser congênitas ou na formação e a pessoa já nascer, e também pode ser adquirida ao longo da vida, por um acidente, por uma enfermidade, né? E a pessoa vir a adquirir essa deficiência. Então, na parte do corpo, que são as deficiências físicas, da função fisiológica, e aí envolve os sentidos, né? Quais sentidos? A visão, a audição, né, que as pessoas podem já nascer com essa deficiência ou adquirir ao longo da vida, por uma enfermidade, por um acidente, pelas circunstâncias da vida. E as funções mentais ou psicológicas, que aí entram os transtornos, entram a deficiência intelectual, que são deficiências que não apresentam características físicas e que por muitas vezes alguém olha e diz assim: olha, o bichinho é assim, mas nem tem cara, né? Nem tem cara de que é autista. Vale, o bichinho nem tem cara que é deficiente intelectual, porque essas deficiências que envolvem as funções mentais, geralmente elas não têm cara, realmente. Elas têm características que levam a este diagnóstico, né? Muitas mães, principalmente de filhos autistas, sofrem com esse ditado preconceituoso: vale, o bichinho nem tem cara de que é autista, né? Vale, ele tem TDAH, nem tem cara que tem TDAH, porque são deficiências que não apresentam características físicas, mas apresentam características comportamentais, que o médico vai fazendo essa entrevista com a mãezinha e vai perguntando até ele chegar a um diagnóstico, tá certo? Detalhe: a escola ela não dá diagnóstico, tá certo, gente? Não dá diagnóstico de olhar: esse menino aqui, eu acho que ele é autista. Esse aqui, eu acho que ele tem TDAH. Eu acho que esse aqui tem transtorno de ansiedade. Não. O que a gente faz enquanto escola? Nós vamos juntando tudo que essa criança faz em termos de comportamento, em termos de desenvolvimento, e junta com o que o médico avalia, tá certo? Então, esse é o conceito de deficiência. Alguma pergunta? Alguém quer falar? Deu para compreender com esse conceito aí, mas nós vamos compreender mais.